Aqui. Se for pra ficar com o micro ligado, faz silêncio aí. 38 está assim. Uma herança de R$120 mil. 120 mil. Deve ser repartida entre 3 irmãos em partes diretamente proporcionais às idades de cada um dos herdeiros. Quanto receberá cada herdeiro se eles possuem 15, 20 e 25 anos? Então, um irmão tem 15 anos. O outro tem o quê? 20. E o outro tem 25. Então, ele vai dividir essa herança proporcionalmente aqui às idades de cada um. Então, vamos lá. Então, vamos descobrir aqui, ó. Eu não sei quanto que cada um vai receber, né? Então, vou colocar aqui que esse irmão aqui de 15 anos vai receber uma determinada quantia. Eu não sei qual é o valor. Então, coloquei aqui. E ele tem 15 anos. Esse outro aqui que tem 20 anos vai receber uma determinada quantia. E esse aqui vai receber uma determinada quantia de acordo com a sua idade, que é 25 anos. Certo? O que eu posso fazer aqui agora? Qual que é o valor da quantia que ele vai receber? Divide depois. O valor da quantia que eles vão receber aqui, ó, não é 120 mil? Sim. Deixa eu fazer aqui. X sobre 5. Eu apaguei ela sem querer, eu não lembro o que eu tinha feito. Gente, aqui, ó, vamos lá. O que esse irmão receber de 15 anos, mais o que esse irmão de 20 anos, mais o que esse irmão de 25 anos vai receber, vai ter que dar o valor igual a quanto? A herança, não é? 120? 120 mil, tá? 120 mil. E aqui, ó, as idades dele juntas dá quanto? 15 mais 20 mais 25. Dá 60, não é? 60? Sim, é. Meu Deus. Mais 20 mais 25. Então, ó, o irmão que tem 15 anos vai receber uma quantia, eu não sei, chamei de X. O irmão que tem 20 vai receber uma quantia, eu não sei, chamei de Y. O irmão que tem 25 vai receber uma quantia, eu não sei, chamei de Z, tá? A soma da quantia que esse irmão vai receber, mais esse, vai dar os 120 mil, que é a herança que ele tem para dividir. Então, a herança dividido pelo total da idade de cada um deles, ó. Então, é 120 mil dividido por 60. Essa razão aqui, ó, daria 2 mil, tá? Essa razão, 2 mil. Aí, nós vamos fazer proporcionalmente a idade. Eu vou pegar essa idade que o irmão tem aqui, x sobre 15, igual a razão entre a herança e o total de idades. O do outro aqui, ó, y sobre 20, igual a razão lá, ó, o resultado da divisão entre a herança e a quantidade da somatória das idades dele. O outro, que tem 25 anos, igual a razão entre a herança dividido pelo total de idades. Aqui, pessoal, chegou em proporção, ó. Eu vou fazer o quê? Só multiplicar cruzado.
1 vezes x é x. X é igual a 2.000 vezes 15. É 2.000 vezes 20 vai dar o quê? 40.000. Aqui, ó, 1 vezes z é z. 20.000 vezes 25, 50.000. Temos a razão entre a idade e a quantia que cada um ia receber que a gente não sabia, tá? A somatória dessa quantia que cada um ia receber tinha que dar aqui os 120.000 da herança. 120.000 ia ser dividido pelo total de idades deles, juntos, 60 anos. Então, eu descobri que a herança, a razão entre a herança e a quantidade de anos daria 2.000. Então, eu peguei aqui, ó, a razão que eu montei para o que cada um ia receber de acordo com a idade, igual aos 2.000, que é essa razão que eu encontrei aqui em cima. Aqui eu só multiplico cruzado e acho aqui o que cada um vai receber de acordo com a sua idade. Sim, tudo bem? Sim, tudo. E você? Ótimo. Então, vamos para... Agora, lá na página 81. Não quer para deixar para explicar na próxima aula, não? Não, vou explicar agora. Tudo. É rapidinho. Isso vai estar na folhinha? É, pretendo que esteja. Isso aqui esteja na folhinha. Então pode explicar isso aí. E a regra de 3x, você vai explicar hoje também? Vou explicar. Isso aqui eu vou só dar uma pincelada de lá para a regra de 3. Só vou dizer o que é. Grandezas. Pessoal, a gente já viu que grandezas são duas coisas que a gente está analisando lá quando a gente começou a ver a parte de razão, tá? Então, aqui nós vamos falar agora de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Proporção, pessoal, ó, proporção é que tem, por exemplo, aqui, ó, não foi dividido de acordo com a idade, proporção. Vou explicar aqui, ó. É que quando uma coisa aumenta, por exemplo, 2 vezes, a outra também teria que aumentar 2 vezes. Olha o exemplo que ele traz aqui, por exemplo. A gente viu lá, quando a gente calcula a velocidade média, a distância percorrida lá, para a gente achar dividido pelo tempo que ele gasta. Aqui ele traz um exemplo assim, ó, de grandeza diretamente proporcional. Ele traz a distância percorrida e o consumo de gasolina em litros. Pessoal, vamos supor aqui, ó, ele percorre 12 quilômetros, aí ele gasta 1 litro de gasolina. É o que está falando aí. Uma coisa, quanto mais quilômetros ele percorrer, ele vai gastar mais ou menos litros de gasolina, de combustível. Aí tem que fazer 12 vezes 600? Divisão? Não. Ó, presta atenção na pergunta. É só se eu vou andar mais quilômetros, eu vou gastar mais ou menos litros de combustível? Mais. Então, tá vendo que as duas coisas estão aumentando? Então, elas são diretamente proporcionais, ó. Se eu dobrar, eu vou andar só 12 quilômetros. Mas aí eu vou e volto, eu vou andar 24 quilômetros. Então, concorda que o consumo de combustível aqui também vai ser dobrado? Agora eu vou gastar 2 litros. Tá? Então, aqui, quando é diretamente proporcionais, elas aumentam na mesma proporção, tá? Se eu dobrei a quantidade de quilômetros que eu vou andar, a quantidade de litros que eu vou gastar também vai ser dobrado. Entenderam? Sim. E se eu gastar aqui, se eu andar 36 quilômetros,
Ó, 12 é um só. Então, aqui agora eu estou fazendo o quê? Ó, eu estou triplicando esse valor. Então, a quantidade de litro de gasolina também vai ter que ser o triplo, tá? Vou gastar 3 litros. Então, as duas grandezas, quais são as duas grandezas? Quilômetro percorrido e a quantidade de combustível gasto. Então, as duas vão aumentar na mesma proporção. Se eu dobrar a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, também vou ter que dobrar a quantidade de combustível que eu vou gastar. Se eu andar 5 vezes mais a quantidade de quilômetros, a quantidade de combustível também vai ter que ser 5 vezes mais. Entendeu que as duas estão aumentando na mesma quantidade, na mesma proporção? Sim. Então, isso aí é grandeza diretamente proporcional. Alguém pensa em algum outro exemplo de alguma coisa que pode ser grandeza diretamente proporcional? Tamanho? Tamanho de quê? Com o quê? Comparado com o quê? Não vai comparar com nada, né? Tem isso. Um bolo. Vamos fazer um bolo. Aí lá na receita, eu vou fazer uma receita só. Lá pede dois copos de farinha. Aí se eu vou fazer esse bolo 2 vezes, quantos copos de farinha que eu vou ter que gastar? 4 copos de farinha. Tá vendo que dobrou? Então, se eu estou aumentando, tem que aumentar as duas grandezas, tá? Aumenta ou diminui na mesma proporção, tá? Aumenta ou diminui na mesma proporção. Aí embaixo no livro, na página 81, tá escrito lá, ó, depois que ele analisou o quadro, lá no quadro ele veio aqui até 600 quilômetros. 600 quilômetros, ó, 12 vezes quanto que daria 600? Vezes 5, né? Então, o litro de combustível também foi dobrado. Ai, aqui, ó, tá lá no final. Dobrado não, também foi aumentado aqui. 12 vezes 50, para dar 600, ó. 12 vezes 50 dá 600. Então, a quantidade de litros também tinha que ser multiplicado pela mesma proporção, 50. Então, para ele andar 600 quilômetros, ele gastou 50 litros de combustível, tá? A situação que analisamos mostra que as grandezas envolvidas. Qual a grandeza que está envolvendo aqui? A distância percorrida e o consumo de combustível. São grandezas diretamente proporcionais. Isso significa que existe um padrão de proporcionalidade entre as duas grandezas. Ou seja, quando a distância é multiplicada por um número, o consumo de combustível também é multiplicado pelo mesmo número. Note que a cada 12 quilômetros que ele anda, ele gasta combustível. Através de uma expressão algébrica, tá? Sendo x o número de litros de combustível e y a distância percorrida. Então, a distância percorrida seria igual o número de combustível multiplicado pelo número de litros aqui, ó. A quantidade de quilômetros que ele gasta por litro, tá? Mas eu preciso só entender se vocês entenderam essa questão de diretamente proporcional. Sim, sempre que um aumentar, o outro também. Vai aumentar na mesma proporção, tá? Se eu triplicar uma coisa, eu vou ter que triplicar a outra grandeza. Se eu diminuir uma grandeza, a outra vai diminuir na mesma proporção, tá? Olha na página 82. Tem outro exemplo aí. Então, isso aqui, ó, diretamente proporcional, tá? Olha outro exemplo. Joana produz cachecóis para vender na feira de sua cidade. Ela gasta 1h30 para fazer um cachecol, tá? 1h30 para fazer um. Qual a expressão algébrica que relaciona o tempo gasto por Joana e o número de cachecóis produzidos? Ele chamou de y o tempo gasto e x o número de cachecóis. Então, o tempo que eu vou gastar, pessoal, vai depender de quê? Eu gasto 1h30 para fazer um. Então, 1h30 para fazer uma determinada quantia, tá? Concorda que se ela for fazer, ó, se ela gasta 1h30 para fazer um cachecol, 1h30, quantas horas que ela iria gastar para fazer 2 cachecóis? 3. 3 horas. Tá vendo que foi o dobro? Então, aqui também foi o dobro. Se ela fosse fazer 3 cachecóis, quantas horas que ela iria gastar?
4,5. 4 horas e meia, tá? Então, na mesma proporção. Aqui, ó, tempo gasto. Então, a expressão que ele pediu aqui foi assim, ó. Qual a expressão que relaciona o tempo gasto com o número de cachecóis? O tempo vai ser 1 hora e meia para cada e X vai depender se de cachecóis que ela está fazendo, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. Vamos pensar em mais um exemplo. Velocidade de um carro e a distância percorrida. A velocidade e a distância percorrida é diretamente proporcional? Tia, uma pergunta. Oi. É aquela lá do cachecol, mas 1,5 mais 2 não é 2,5? Mais 2 onde? Não estou fazendo 1,5 mais 2. Aqui a proporção é sempre multiplicado, o Samuel. Ah, tá. E aqui, ó, ela gastou 1 hora e meia para fazer um cachecol. Agora eu vou fazer 2. Então ela vai gastar o dobro. Aqui não foi dobro, então aqui tem que ser o dobro. 1,5 vezes 2 dá 3. Agora ela vai fazer o triplo de cachecóis. Não é 1, é o 3, é triplo. Então o tempo também vai ter que ser triplicado. Então tá aumentando, tem que ser na mesma proporção. Se eu tripliquei a produção, eu tenho que triplicar o tempo para poder dar certo. Entendeu? Então, sempre, tipo, se for fazer 2, vai multiplicar por 2. Se for fazer 3, aí multiplica por 3. Aí Isso, se 4 uma coisa está por 4. aumentando o triplo, a outra também vai ser o triplo. Se é o quádruplo, a outra também vai ser o quádruplo, tá? Diretamente Entendi. proporcionais. Me fala uma coisa aqui, ó. A velocidade de um carro e a distância percorrida. É uma grandeza diretamente proporcional? Sim, Sim? sim. O quê? Por quê? Ó, a velocidade de um carro e a distância que ele percorre. E distância. É uma grandeza diretamente proporcional? Sim ou não? Eu acho que não. Não? Agora eu fiquei em dúvida. É ou não, gente? Mas Depende da eu acho que sim, porque Quanto se ele mais tiver numa rápido ele andar, velocidade, quanto maior a mais, velocidade que ele andar, ele vai andar menos ou mais quilômetros? Vai percorrer mais ou menos de distância? mais. Mais. Mas, Então, quanto mais ele aumentar a velocidade, maior vai ser a distância. Então, é diretamente proporcional, tá? Se ele está a uma velocidade de 60 km por hora, e aí, nessa velocidade, ele percorre, vamos colocar aqui, 30 km. Se ele dobrar essa velocidade, ele vai para 120 km por hora. Então, ele também vai dobrar a distância percorrida. Eu tenho uma pergunta. Oi. Assim, se um carro tá a 100 km por hora, e se ele manter essa velocidade, em 1 hora ele vai andar 100 km? 100 km por hora. É 100 km a cada hora que ele anda. Ah, então é certinho assim? É. Mas tem que ser uma rodovia imensa, né? Porque Ó, vai fazer curva 100 km por hora. entendeu aqui a relação? Velocidade e distância percorrida, por que é diretamente proporcional? Sim, sim. Quanto mais ele aumentar a velocidade, mais distância ele vai percorrer, tá? Maior vai ser a distância percorrida. O tempo gasto para percorrer e a velocidade desenvolvida é diretamente ou inversamente proporcional? É o quê? diretamente. A voz tá meio ruim. Diretamente? Sim. Por quê? Porque a inversa não é diminuir? Ó, o tempo gasto para percorrer certa distância e a velocidade desenvolvida. Agora ele está falando de velocidade e tempo.
Velocidade de tempo. Ah, eu achei que era do outro ainda, tá no outro agora. Mas quanto mais rápido ele ir, menos tempo vai ser, não é? Isso, então é diretamente proporcional? Não. Não, porque ele está aumentando a velocidade e o tempo que ele vai gastar vai diminuir, não vai? Sim. Então, isso não é diretamente, isso é inversamente proporcional. Quando ele aumenta a velocidade dele, ele vai diminuir o tempo que ele gasta para percorrer aquela distância. Tá? Então, aqui já é inversamente. Porque um está aumentando, o outro está diminuindo. É inversamente. Tá? E é o inverso também, né? Se ele diminui a velocidade, aumenta o tempo. Aumenta o tempo que ele vai gastar. Isso aí. Agora, a quantidade de produtos de mesmo preço que se compra e a quantidade de dinheiro gasto. A quantidade de produto que eu vou comprar e a quantidade de dinheiro que eu vou gastar. É diretamente proporcional? Sim. Não. Sim ou não? Ó, a quantidade de produto e a quantidade de dinheiro que eu vou gastar. Quanto mais produto, é mais que- dinheiro. Isso. Quanto maior a quantidade de produtos que eu estou levando, mais dinheiro eu vou ter que pagar, vou ter que gastar, tá? Então aqui é diretamente. Tá? Tá aumentando, ó. Se eu levasse só 4 produtos, eu iria pagar R$ 12. Eu vou levar 8 produtos, 24. eu vou pagar 24. R$ 20. Tá aumentando, tá? Se um aumenta, o outro vai aumentar na mesma proporção. Isso é diretamente proporcional. Inversamente proporcional, os dois vão em direções opostas, igual a velocidade e o tempo. Se eu aumento a velocidade que eu estou andando, eu vou diminuir o tempo que eu gastei, que eu vou gastar. Se eu diminuir a minha velocidade, eu vou gastar mais tempo para percorrer aquelas distâncias. Certo? Certo. Então, aí no livro, na página 82, está escrito assim no quadradinho rosa aí de vocês, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza e os valores correspondentes da segunda grandeza é constante, ou seja, é sempre a mesma. E na página 83 está escrito aqui: duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre os valores da primeira grandeza e os valores correspondentes da segunda grandeza é constante, ou seja, sempre é o mesmo. Vamos ver aqui mais uma parte de grandezas inversamente proporcionais. Vamos para outro exemplo. Aqui, ó. Vamos supor que um automóvel... Avião e altitude? Não, é proporcional. Ó, um automóvel com uma velocidade média de 60 km por hora leva 4 horas para percorrer um trecho, tá? Então, a velocidade média dele é 60 km por hora. Tio, onde você tá lendo isso? Estou lendo, é um exercício, tá aí na página 84. A velocidade média dele é 60 km por hora. E ele leva, isso aqui é o tempo, ele leva 4 horas para percorrer. E aqui, ó, caso a sua velocidade média se altere, ele vai alterar, não vai andar sempre a 60 km por hora. Para percorrer o mesmo trecho, o automóvel levaria um tempo diferente para cada situação. Ó, vamos agora, ele está percorrendo, ele está andando a 30 km por hora, depois ele vai estar andando a 120 km por hora e depois a 90 km por hora. Eu quero saber aqui, ó, o tempo que ele vai percorrer. Primeira coisa, a velocidade média que ele a velocidade média e o tempo é diretamente ou inversamente proporcionais? Indireto? Diretamente ou inversamente? Inversamente. Inversamente, porque se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir o tempo que eu vou gastar para percorrer aquela distância. Se eu diminuir a velocidade, o tempo que eu vou gastar vai aumentar. Então, vamos completar essa tabela aqui. Ó, eu estou a 60 km por hora e agora eu vim para 30 km por hora. Quantas vezes que eu reduzi essa velocidade aqui? 2. Então, aqui ele dividiu por 2. Então, quantas vezes que ele vai ter que dividir esse tempo aqui? Vai dividir? Por 2. Vai dividir também? Multiplicar. Multiplicar, é o inverso. Isso aqui eu dividi, aqui eu multipliquei, tá? Então, 8 horas, tá? Sempre pelo mesmo valor, ó. Se a velocidade foi pela metade, o meu tempo vai ser o dobro, tá?
E agora, 120 quilômetros. Olha sempre em relação aqui, ó, ao início que ele te deu, o padrão. 2 horas. 120 quilômetros. Aqui, no caso, ele dobrou a velocidade, não foi? Aham. Então, aqui, ó, se ele dobrou a velocidade aqui, o tempo dele vai ser dividido pela metade. 2 horas. E agora, 60 e 90. Tia, eu não entendi Eu não muito entendi bem, muito não. bem. 3 horas? Não. 5 horas. Vou voltar. Ele me deu isso aqui, 6 ó. horas. Pedro, a velocidade que o carro anda e o tempo que ele gasta para percorrer a distância é diretamente ou inversamente proporcional? É inversamente. Inversamente, porque quanto mais rápido eu andar, menor o tempo que eu vou gastar. Então, quanto maior for a minha velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou gastar. Inversamente. Pedro, do 60 para 30, ele aumentou ou ele diminuiu a velocidade? Diminuiu. Diminuiu, tá? Quando eu estou diminuindo uma coisa, eu estou dividindo aquilo por algo. Aí eu estou diminuindo. Então, ele pegou 60 e dividiu aqui a velocidade, foi para a metade. Então, eu dividi por 2. Pedro, se a velocidade dele era 60 e ele gastava 4 horas para percorrer lá o percurso. Se ele andar 30 km por hora, o tempo dele vai continuar o mesmo, vai dobrar ou vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar? Vai aumentar quantas vezes? 2. 2 vezes, porque aqui, ó, foi diminuído 2 vezes, tá? Foi pela metade. Então, aqui vai aumentar 2 vezes. Então, ele vai gastar 8 horas para poder fazer. Agora aqui, Pedro, a gente pega sempre aí em relação à nossa referência aqui, ó. 60 quilômetros ele gasta 4 horas. 30 quilômetros é a metade, se ele estiver andando a 30 quilômetros, então ele vai gastar o dobro de horas. Pedro, de 60 para 120, ó, ele saiu de 60 quilômetros por hora, a velocidade dele está andando a 120 agora. Ele diminuiu ou aumentou essa velocidade? Ele aumentou. Quantas vezes? 2. 2 vezes. Se ele aumentou a velocidade, o tempo dele vai ser maior ou vai ser menor, Pedro? Vai ser menor. Menor. Aqui não foi 2 vezes, então aqui é o contrário. Se é menor, eu vou dividir pelo mesmo valor, ó, por 2 por 2. Então ele vai gastar o quê? 2 horas. Certo? Mas 8 dividido por 2 não dá 2. Hã? 8 dividido por 2 dá 2. Não Tá, entendi o que você tá em falou. relação ao primeiro valor. Em relação ao primeiro, olha o rumo da setinha aqui, gente. Já tá saindo daqui, ó. É em relação ao primeiro, que foi o que ele deu de padrão. Ele gasta 4 horas se ele estiver andando a 60 km por hora. Se ele diminuiu a velocidade dele pela metade, então o tempo vai dobrar. Se ele aumentou a velocidade dele 2 vezes a velocidade que ele estava andando no início, então o tempo dele vai reduzir 2 vezes. Entendeu? Ah, tá, agora entendi. Vamos ver aqui esse aqui de 90. Ele diminuiu a velocidade, então vai aumentar. 6 horas. Ele aumentou aqui a velocidade. Isso aqui vai dar um valor aproximado, tá? Dá um valor aproximado aqui, ó. Porque do 60 não tem como quando eu faço. Aqui, ó, 1,5, tá? Ele aumentou. 60 para 90. Se aumentou, então é multiplicação, É 4. tá? Não. Aqui, ó.
Se ele aumentou, é por multiplicação. Ele saiu de 60 e veio para 90. Como que eu descubro quantas vezes, gente? Faz 90 dividido por 60, você descobre quantas vezes. Se ele aumentou, primeira coisa, o tempo dele vai ficar maior ou menor? Menor. Menor. Vai Menor. ficar 4 dividido, aqui não foi multiplicado, então aqui vai ser dividido. Menor. Pelo mesmo valor, ó, 1,5, que dá um valor aproximado de 2,6 horas. Entendeu a relação de diretamente e inversamente? sim. Então vamos agora ver a questão da regra de 3 simples hoje. Regra de 3. Eu achei que inversamente diminuiu os dois. Não, isso é diretamente. Diretamente, se aumentou os dois, aumenta os dois. Se diminui um, diminui os dois, é diretamente. Se aumentou dois, os dois, é diretamente. Diminuiu também é diretamente. Agora, se um aumenta e outro diminui, aí é inverso. É o contrário, tá? Se os dois aumentarem na mesma proporção ou diminuírem na mesma proporção, diretamente proporcionais. Agora, se um aumentar e o outro diminuir, aí é inversamente proporcional, certo? Tá. Regra de 3 simples, pessoal. Primeira coisa, nós vamos analisar a grandeza. Vamos ver aqui, ó. Vai na página 85, tem uns exemplos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma tabela com as grandezas que estão para a gente analisar. Ó, o primeiro exemplo é aqui. Um pedreiro trabalhou trabalhou numa obra durante 6 dias e cobrou R$720. Ele trabalhou durante 6 dias e cobrou R$720. Quanto ele cobrará por 11 dias de trabalho? Primeiro, pessoal, quais são as duas grandezas que a gente está analisando aí? Os dias e o dinheiro? Os dias de trabalho e o valor que ele cobrou. Tá aí. Dias de trabalho e o valor que ele cobrou. Se ele trabalhou 6 dias, ele cobrou R$720. Eu quero saber quanto que ele dá para trabalhar 11 dias. Sei, bota o X, tá? Primeira coisa, a gente vai analisar. Essas grandezas, é diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente? Diretamente. Usa a questão da setinha, fica fácil. Olha aqui, vamos olhar os dias. Ele aumentou ou diminuiu os dias? Aumentou. Aumentou. Aumentou os dias de trabalho. Se ele aumentou os dias de trabalho, ele vai cobrar mais ou vai cobrar menos? Vai cobrar mais. Mais. Então, o valor aqui vai aumentar. Ó. Então, as duas grandezas estão aumentando. Então, é diretamente ou inversamente? Diretamente. É diretamente. Diretamente, Diretamente. tá? Então, ó, diretamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, pessoal, você vai pegar esses valores que tá aqui na tabela e vai montar uma fração de 6 sobre 11 igual a 720 sobre x. Aí aqui a gente resolve o quê? Multiplicando cruzado. Ó, 6x, que vai ser igual 720 vezes 11. 7.920. Aí eu vou fazer cruzado primeiro grau. Dividido por 6, que vai dar 1.320. Aí. Então, por 11 dias de trabalho, ele vai cobrar 1.320. Entenderam? Caraca. Então a regra de 3 é tipo multiplicar cruzado? Só que primeiro você precisa analisar as grandezas para saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. E se for Entendi. inversamente? Isso, vamos fazer agora. Olha o outro exemplo que tem aqui, ó. O outro exemplo tá assim, ó. Ângela comprou 12 pares de meias e pagou R$96. Quanto ela pagaria se comprasse 5 pares de meia do mesmo tipo e pelo mesmo preço? Quais são as grandezas que nós estamos analisando? Os pares de meia e o dinheiro. Isso, a quantidade de meias lá.
e o dinheiro. Se cair a chamada, eu vou mandar outro link, tá? Ó, ela comprou 12 pares e pagou quanto? R$ 96. E aqui fala assim, ó, quanto ela pagaria se comprasse 5 pares de meia do mesmo tipo e pelo mesmo preço? Então, agora não vai comprar mais 12 pares, ela vai comprar só 5. Quanto que ela vai pagar? Pessoal, vamos analisar. Diretamente ou inversamente proporcional isso aqui? Inversamente. Por O quê? pares diminuiu e o valor também. Então, é Ué, mas diretamente ou inversamente? Diretamente. O valor Diretamente. Ela desceu. diminuiu a quantidade de pares de meia. Então, obviamente, ela vai levar menor quantidade de produtos, o preço também tem que diminuir, certo? Certo. Então, sempre que for diretamente, eu vou vir aqui e montar a fração igual tá aqui, ó, 12 sobre 5 igual a 96 sobre x. Aí aqui eu resolvo fazendo o quê? Multiplicação cruzada. Proporção. 12x, que vai ser igual aqui a 96 vezes 5 dá 480. 480. Então, o x aqui vai ser igual a 480 dividido por 12, que dá 40. Então, se ela levar só 5 pares, ela vai pagar só R$ 40. Entenderam quando é diretamente e como que a gente monta para fazer a regra de 3 para achar o valor desconhecido? Sim. Regra de 3 Mas simples. essa não foi diretamente? Aqui foi tudo diretamente. Agora nós vamos fazer um exemplo da inversamente. Tia, você vai disponibilizar essa aula? Vou Porque, disponibilizar tipo, sim. essa aula é bem. Sim. Essa aula vai fazer. É muito importante. Vamos olhar agora aqui um outro exemplo. Ó, eu vou mandar outro link lá para a gente ver como que a gente faz a regra de 3 quando as grandezas são inversamente. Tá bom? Ok. Não pode sair? Pode, eu vou mandar outro link agora. Ok.